Eu sou Maria do Carmo Tomás Pionte, tenho 64 anos, 3 filhos, 7 netos, 2 netas e 5 netos e uma bisneta. Eu atualmente estou como vereadora no município de Itu. Já exerci o cargo de vereadora de 83 até 87, durante 4 anos. Também fui deputada suplente 87 e 88, deputada estadual. E fui deputada estadual efetiva de 95, porque a eleição foi em 94, até 2003. Portanto, 2 mandatos como deputada efetiva. E estudei como bolsista no Colégio Patrocínio até os 14 anos. Depois estudei no Regente Feijó, aqui em Itu, tradicional colégio, e frequentei também a Faculdade de Direito de Itu, tendo concluído o curso em 1976. Minha graduação foi em janeiro de 77. Na verdade, não defini para a minha vida o caminho político. Sempre, quando fiz a Faculdade de Direito, pensei que me encaminharia para esse rumo, e até durante algum tempo trabalhei junto ao escritório do meu marido, Lázaro Pionte, que tinha um escritório de advocacia trabalhista. Mas em 1982, graças a uma participação no grupo de mulheres do PMDB na época, uma participação grande que surgiu após a greve dos ceramistas de 1978, um grupo de mulheres que nos reunimos para reivindicar questões para a cidade, e na época reivindicávamos asfalto, reivindicávamos creche, porque Itu era uma cidade que praticamente não tinha os seus bairros asfaltados, não dispunha de creche, não dispunha de posto de saúde, e montamos então o grupo de mulheres do PMDB. A partir daí, fui candidata a vereadora então em 1982, como já falei, e me elegendo em 1983, ao assumir a Câmara. Inclusive fui eleita a primeira mulher presidente da Câmara de Vereadores de Itu. Como eu disse, não tinha um projeto de entrar para a política, mas foi esse o rumo que tomei, com muita insistência, inclusive, do meu marido, Lázaro Pionte, que sempre me apoiou e sempre me incentivou. E eu acho assim que para mim foi uma experiência muito feliz, muito gratificante. Também tive a oportunidade de atuar na iniciativa privada. Fui sócia do jornal República, de gráfica, tive gráfica. Enfim, acho que quando a vida ela não nos apresenta um rumo, nós podemos corrigir esse rumo e podemos nos encaminhar para outros segmentos, para outras situações, para que a gente possa se desenvolver no plano profissional. Mas me sinto muito gratificada, e especialmente gratificada neste momento, em estar voltando à Câmara de Vereadores para continuar esse trabalho político, porque penso que, assim, entendo que para mim é algo muito gratificante poder trabalhar pelo povo. Como eu disse, lá em 1980 não era o meu projeto entrar para a política, mas a partir do momento que tive a oportunidade de estar na política, de estar num cargo eletivo, procurei desempenhar com muita grandeza, sempre pensando no povo, pensando na melhoria da qualidade de vida da população, pensando especialmente na população de Itu, mesmo quando eu estava como deputada, atuando especialmente com relação à população de Itu. Então me sinto muito gratificada nesse caminho que acabou sendo traçado para a minha vida, e que agora tenho a oportunidade de retomar quase aos 64 anos, porque olha só, me apresentei dizendo que eu tenho 64, mas eu só vou fazer 64 em março. E nesse momento que a gente está aqui pensando e discutindo o Dia Internacional da Mulher, eu me preocupo muito com essa questão e tenho me preocupado nos últimos momentos, porque vejo que, além do mercado de trabalho estar muito difícil, o custo de vida muito alto, então as mulheres precisam trabalhar mais do que nunca para ajudar na casa, para estar participando, não só por uma questão de realização pessoal, mas porque ela precisa ganhar para poder ajudar no sustento da casa. O custo é muito alto hoje, e nós vemos praticamente um retrocesso. Hoje, por exemplo, na cidade de Itu,
As crianças estão sendo dispensadas das creches, dos centros infantis, aos 4 anos de idade. E eu vejo isso com muita preocupação, estou acompanhando isso, ainda não tive oportunidade de estar trazendo para a tribuna da Câmara, mas quero trazer. Vejo isso com muita preocupação, porque vejo que os avanços que nós tivemos na década de 80, quando tantas creches e centros infantis foram inaugurados na cidade, para que as mães pudessem trabalhar com tranquilidade, hoje nós estamos vendo esse retrocesso na cidade de Itu. Isso para mim é bastante preocupante, porque sabemos claramente que se a mãe não tem com quem deixar o seu filho, como é que ela vai trabalhar? E como eu disse anteriormente, não é mais nenhuma questão de realização pessoal, é uma questão de necessidade financeira mesmo que a mãe saia para trabalhar. Portanto, deixo aqui também esse apelo, esse reclamo e essa preocupação que estamos enfrentando neste momento. Nós sabemos que nas universidades as mulheres já são maioria. Hoje no Brasil as mulheres já são maioria nas universidades, mas não é o que nós vemos no mercado de trabalho. As mulheres não são maioria e ainda não ganham o mesmo que os homens no mercado na iniciativa privada. Então nós temos que empreender essa luta também para que a mulher tenha reconhecido o seu espaço no mercado de trabalho. Com relação à política, a participação das mulheres é ainda mais preocupante. Quando eu me elegi aqui como vereadora em 1982, eu gosto de citar por uma questão de comparativo, porque são quase 40 anos, 30 e tantos, 6 anos, 34 anos, estou conseguindo fazer a conta agora, 36 anos, uma vereadora, e eu era a 4ª vereadora no município, apenas. E nos outros mandatos seguintes, fomos tendo uma vereadora, num mandato tivemos 2 vereadoras, e agora, nesse mandato que eu assumo, apenas uma vereadora. Somos 13 vereadores aqui na Câmara e apenas uma mulher, 12 homens e uma mulher. Então, o campo da política é ainda mais complicado. Quando eu estive na Assembleia Legislativa de São Paulo, eu vou citar um exemplo aqui rápido, a bancada do meu partido, na época o meu partido era o PSDB, o partido tinha 22 deputados e tinha apenas 2 mulheres. 20 homens e 2 mulheres. Portanto, o campo da política ainda é muito difícil para a mulher. E por quê? Porque se a mulher não tem uma estrutura doméstica para deixar o seu filho, para ter um tempo, para ter um apoio na área doméstica, para poder participar da sociedade, como ela vai participar da política? Fica difícil. A mulher não tem tempo de militar numa entidade de classe, seja dos professores, seja, enfim, de qualquer segmento, num sindicato, numa entidade de bairro. Ela não dispõe desse tempo, porque ela não tem essa estrutura, ela não tem esse tempo. Então, evidentemente que o espaço de participação na sociedade, o espaço de participação popular da mulher fica muito reduzido, muito restrito e, via de consequência, na época da eleição, as mulheres são apenas chamadas para preencher cota. E isso é importante a gente colocar, porque quando foi a inclusão dessa lei de cotas, onde os partidos são obrigados a ter 30% de candidatas mulheres, eu inclusive me coloquei contrária, porque eu entendia que as mulheres tinham que ganhar o seu espaço naturalmente. Mas com o tempo vim entendendo que era bom, isso forçava os partidos a fomentarem as lideranças femininas, mas não é o que acontece atualmente. Os partidos não têm essa preocupação de fomentar as lideranças femininas. Como eu dizia anteriormente, o espaço da mulher na política é um espaço muito reduzido. Via de consequência, o mundo da política é um mundo masculino, na sua grande maioria. Então não é fácil também para as mulheres que querem militar na política. É bastante difícil. Eu dizia sempre quando fazia palestra para as mulheres, quando estamos na política e quando são as mulheres, se a nota máxima for 10, nós temos que tirar 10,5, porque senão não temos o respeito dos nossos colegas.
mas eu entendo que as mulheres, e eu vejo aquelas que passaram aqui pela Câmara dos Vereadores, que foram vereadoras, as minhas colegas com quem eu convivi na Assembleia, minhas colegas deputadas, o nosso respeito dos homens para conosco, a gente conquista com o nosso trabalho e com a nossa seriedade, mostrando a nossa competência, mostrando o nosso trabalho, a nossa sensibilidade, o nosso olhar feminino, porque nós não podemos perder esse olhar feminino quando a gente chega na política, e com isso nós acabamos conquistando o respeito desse mundo masculino e dos homens que estão militando na política. Se eu fosse analisar hoje o que me deixa intimidada, eu diria que o que me deixa indignada são essas questões quando eu me deparo em pleno ano de 2018 com mães vindo ao meu gabinete reivindicar creche. E volto a dizer, quando em 1982 era essa a reivindicação. Então eu fico muito espantada e embora o prefeito municipal de Itu, a administração, tenha dito que as mães não precisam ir na justiça para ter creche, as crianças de 0 ano, as crianças de meses. Mas depois você coloca para fora com 4 anos, então realmente sobra vaga para os pequenos. E eu não vejo que isso resolve as questões. Isso não resolve. A criança tem que ficar na creche, ela tem que ficar num regime de internato, de proteção, se a mãe trabalha, pelo menos, no mínimo, até 6 anos. Quando ela começa a ter algum discernimento e alguma independência. Bem reduzida, é claro, mas pelo menos ela começa a ter. O ideal, é óbvio, seria que as escolas fossem em período integral. Que todas as escolas fossem em período integral, que nós não tivéssemos a pré-escola, o infantil em meio período, que todos ficassem na escola em período integral. Então, o que me intimida nesse momento é a dificuldade de lutar contra essas questões que são tão básicas, principalmente para as mulheres. Mas tudo isso não me desanima, muito pelo contrário. Aquilo que me intimida, me deixa indignada, me faz ter mais forças para lutar. É dessa forma que eu encaro. Eu acho que essa é a grande lição que eu tive de toda a minha vida na política. Tudo aquilo que lhe deixa indignada tem que lhe dar mais forças para a luta ser ainda maior. E é isso que eu quero deixar como mensagem para todas as mulheres. As dificuldades são muitas, eu sei que são muitas, para todas as mulheres que estão lutando no dia a dia. Mas que essas dificuldades lhe façam mais forte e sirvam de as pedras do caminho, que você construa uma escada para você subir. E você vai conseguir atingir seus objetivos.